Olá, uma boa tarde para você. Veja os destaques do Repórter Rio desta terça-feira, dia 19 de dezembro. A Polícia Federal prende uma quadrilha de traficantes que agia no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Em Petrópolis, o Ministério Público denuncia 44 pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas. A ex-primeira-dama Adriana Anselmo já está de volta à prisão domiciliar. O operador financeiro e delator de Cabral diz que ele dava mesadas mensais a parentes. Só para a ex-mulher seriam R$100 mil por mês. O BNDES vai doar R$2 milhões para ajudar na festa do Réveillon em Copacabana. É agora no Repórter Rio. Uma quadrilha de traficantes foi presa hoje no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Entre os presos estão funcionários de uma companhia aérea, do aeroporto e da Receita Federal. Vamos falar ao vivo com a repórter Thaís Araújo. São quantos presos até agora, Thaís? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, até agora foram presas 27 pessoas em municípios aqui do Rio, também em São Paulo e em Santos. Ao todo, Marcelo, foram expedidos 36 mandados de prisão preventiva, também 36 de busca e apreensão e um de prisão, de condução coercitiva, quando a pessoa precisa vir aqui à Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Bem, a polícia também apreendeu carros de luxo e dinheiro em moeda estrangeira. Tudo isso no âmbito da Operação Rush, que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal e que identificou a atuação de 3 grupos criminosos no aeroporto Tom Jobim. Entre os presos, Marcelo, está um funcionário, um servidor da Receita Federal. Um outro servidor da Receita Federal está foragido. Ele fugiu do aeroporto Tom Jobim hoje pela manhã, quando percebeu a movimentação dos policiais federais. Também há funcionários de empresas que atuam no aeroporto Tom Jobim e incluindo de uma companhia aérea, da companhia aérea Avianca. Bem, as investigações começaram em fevereiro deste ano, quando a polícia identificou uma mala que foi despachada aqui do Rio de Janeiro para Amsterdã, na Holanda. Essa mala, ela na verdade estava no nome de um homem, um senhor, um idoso, que na verdade não foi para a Holanda, mas ele voou para Salvador. A polícia acredita que alguma coisa deu errada no esquema, a mala não foi retirada lá em Amsterdã, ela foi devolvida aqui para o Rio de Janeiro, para o aeroporto do Galeão, e quando chegou aqui, passou pelo procedimento normal, pelo raio-x, e então os policiais identificaram 37 quilos de cocaína dentro dessa mala, e isso deu origem às investigações. A polícia também identificou 2 outras formas de atuação, 2 esquemas criminosos também no Galeão, que era o seguinte: malas que vinham do exterior desembarcavam aqui e, com a ajuda de funcionários, não passavam pela fiscalização, essas malas normalmente com produtos eletrônicos, e uma outra em que garrafas de vinho, champanhe e miniaturas de bebidas eram furtadas de dentro das aeronaves que pousavam aqui no Galeão. Bem, todas essas pessoas que foram presas vão ser indiciadas por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e contrabando, entre outros crimes. Marcelo. Thaís Araújo falando ao vivo da Superintendência da Polícia Federal. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E o Ministério Público Estadual em Petrópolis denunciou 44 pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com as investigações, a quadrilha era chefiada por Luiz Felipe Alves de Azevedo, o Filipinho, e Daniel Mendes Alves. A droga era fornecida por traficantes do Parque União, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Os estudantes que vão frequentar pela primeira vez a rede pública municipal do Rio já podem pedir o Rio Card escolar. Os alunos que já estão na rede vão continuar usando os cartões antigos. A rede pública municipal do Rio que não possuem o Rio Card escolar devem pedir a gratuidade no momento da matrícula nas escolas, onde vão preencher uma ficha para solicitação e farão uma foto para impressão. A Rio Card alerta que em nenhuma situação serão confeccionados bilhetes sem fotografia. Por isso, é indispensável a presença dos alunos ou a entrega de uma fotografia 3x4 nas unidades escolares. Os dados colhidos são enviados para a Rio Card, que produz os cartões e os envia para os colégios, onde os alunos devem retirá-los. Após ter o cartão em mãos, o aluno deve se dirigir a uma loja Rio Card para ativar o benefício.
Agora, o estudante que já possui o Rio Card escolar e não mudou de rede de ensino deve continuar usando o cartão antigo normalmente. O Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio vai recorrer à Justiça contra a lei municipal que determina o fim da dupla jornada de motorista e cobrador. Quais são os argumentos da Rio Ônibus, Priscila Terezo? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Para o Rio Ônibus, essa lei que determina o fim da dupla função entre motorista e cobrador não tem base técnica, ou seja, não tem nada que justifique a volta dos cobradores, porque o sistema de cobrança está se modificando para o pagamento eletrônico, como acontece nas principais cidades do mundo. Segundo o sindicato, a decisão é um retrocesso, porque 80% das passagens já são pagas através dos cartões Rio Card, e a cobrança de passagem pelo motorista ela só acontece nas linhas em que 70% da frota recebe o pagamento com esses cartões Rio Card. A nota também informa que o Supremo Tribunal Federal já confirmou a decisão do Superior Tribunal do Trabalho de que o cobrador e o motorista podem ter, o motorista na verdade pode ter a função de cobrador. Além disso, o Rio Ônibus voltou a afirmar que a exigência dos cobradores em todos os ônibus pode ter um reflexo na tarifa, porque isso significaria uma alteração da frota que já está adaptada para não ter o cobrador. Marcelo. Agora, falando em tarifa, Priscila, as empresas de ônibus conseguiram uma vitória na Justiça contra a Prefeitura na questão do congelamento do reajuste das passagens de 2013. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. A Justiça decidiu que esse congelamento na tarifa de ônibus contrariou o contrato de concessão e também a própria lei de licitações. A decisão da juíza Beatriz Prestes Pantoja, da 8ª Vara de Fazenda Pública, diz que ao impedir esse reajuste da tarifa, a qualidade dos serviços e da manutenção ficou prejudicada e isso implicaria também em prejuízos aos usuários. A Justiça então considerou o reajuste anual legal e condenou o município a indenizar esses consórcios por danos materiais no período em que a passagem ficou sem o reajuste. O reajuste não estava em vigor. O valor da indenização ainda não foi calculado, mas o setor estima que seja de 180 milhões de reais. Voltamos com você, Marcelo. 180 milhões é muito dinheiro. Obrigado, Priscila. O tempo volta a ficar instável no Rio de Janeiro. É consequência do forte calor dos últimos dias associado à passagem de uma frente fria pelo mar. A terça-feira amanheceu com muitas nuvens e a previsão para esta tarde é de céu nublado a encoberto com bastante tempo abafado. De acordo com a Climatempo, há riscos de temporais que podem vir acompanhados de raios fortes e também de vento. A seguir, o ex-governador Sérgio Cabral é condenado a mais 15 anos de prisão. E a ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, que já está de volta à prisão domiciliar, a mais 8. A gente volta já.